Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, de 22 de agosto de 2015, eu sou o Nelson Carneiro e estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora vamos juntinho até o meio-dia, com a sua participação pelo telefone 21 25 30 90. Você liga, participa, dá a sua opinião, pode criticar, pode elogiar, e estamos aí. Olha, hoje nós temos um tema aqui interessante. Nós queremos falar sobre dos protestos, do impeachment e das suas consequências, a democracia, o momento vivido pela sociedade, e do assistencialismo e da discriminação pela inclusão chamada do social. Bom, nós teremos na mesa aqui a nossa equipe, João Gustavo, o Lúcio Carlos, o vereador Marco Rodrigues, e também o nosso convidado de hoje, o Gustavo Fuscaldo, que é membro da FAM, da OAB de Niterói, e nós estamos aqui, vamos debater sobre o assunto. Mas antes eu quero começar cumprimentando aqui o diretor de programação, Christian Ferraz, e também o presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres. Bom dia, Pedrão. Saudade. Gosto de sacanear, né, Pedro? Fala, Pantera. Eu não sei porque, não. Antes de eu entrar, o Pedro fica rindo, cara. Tu viu a risada dele? A gargalhadinha dele também. Pedro Lucas, essa tua gargalhada, hein, Pedro? Solta a tua gargalhada aí para o pessoal ouvir. Agora tá chorando por quê, meu filho? Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Bom dia, mestre Vitor. Bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo e o Roberto nos transmissores. Bom dia, o prefeito de Jacarepaguá, Pedro Lucas. Prefeito de Jacarepaguá. Não, Jacarepaguá, não. Bom, você lembrou? Prefeito Elio Cardoso, bom dia, o prefeito Valber de Itanguá. Estive com o prefeito Valber ontem, conversamos muito, tomamos aquele cafezinho. E segunda-feira é o dia, rapaz. Os prefeitos vão estar lá, hein? Aonde? No Rio de Janeiro, meu irmão. No Rio de Janeiro. O João Gustavo também vai estar. Estarei firme e forte. Olha, tá vendo? Todos os sindicatos, nós estamos agrupando 17 sindicatos do Conleste, que estarão lá presentes fazendo essa marcha pelo Compércio e pelos trabalhadores. Tá certo. Os prefeitos vão estar lá. Então, bom dia a todos. Prazer mais uma vez de estar aqui no seu programa, viu? Tá de preto, seu programa? Seu programa é seu, eu sou o programa. Não é nosso? Não, eu participo. Você é o comandante. Não, quem é o comandante aqui? Posso dar bom dia? O general é ele, né? Então pronto. Posso dar bom dia? Esse negócio de falar general é meio complicado. General, Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso Carlinho Cabeleireiro, que está lá no Engenho Pequeno, né? Bem pequeno, e o nosso Carlinhos. Oswaldo Mendes, né? E quero mandar aqui um abraço também pro nosso amigo Josias de Azevedo, o nosso amigo Show, né? Lá que está nos ouvindo, né, Zé Carlos? O pai do nosso amigo Douglas. Grande Douglas. Grande Show. Alô, Show! Quero mandar um abraço pra grande ativista, aquela jovem Camila de Melo, que está andando todo o estado do Rio, coordenando a sua juventude do PT no estado do Rio de Janeiro. Ó, Camila. 3 vezes te convidei e você ainda não teve tempo. Mas, minha filha, a hora que você puder é só sinalizar, tá legal? Quero mandar também um abraço pro nosso amigo lá em Jaguarembé, Itaucara, Adilson Soares e Alvinho, que estão nos ouvindo. A nossa conterrânea Eliana Marra e também ao seu esposo Samuel. Aquele abraço. Quero mandar também um abraço pra Vera Benedito e Cailza lá no Joque, né, Zé Carlos? Sempre ligadinho no programa. Já fez a rua da... Até agora o prefeito não... o prefeito quem prometeu aqui foi você. Aliás, já conversei até com o secretário de obra. Não, conversei com o secretário de obra. Eu tô tentando lembrar o nome dele, Fernando, se não me engano. Eu conversei com ele e só está no sistema de tapa-buraco, né? Só tapando os buracos. Não está fazendo obra. Segundo ele me informou. O vereador, o nome do secretário de obra, até me dá um branco, né? Francisco Rangel. Eu conversei com Francisco Rangel. Mentira!
Não, mentira, eu conversei sim, rapaz. Tu não sabe porra nenhuma, cala a boca. Então é o seguinte, eu conversei com ele e ele falou que só tá nos tapa-buraco. Até agora não vai fazer a obra. Você falou com o Sandro? Se eu encontrar ele, eu falo. Porque senão não vai fazer. Então pronto. Tem que falar com ele. É o Sandro Almeida que é o... É o prefeito. É o prefeito. Mas agora, mandar um abraço pro o Jesus no Dia, está curtindo a gente. Edson Oliveira, lá em Rio das Ostras. Grande Edson. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Dark Freitas, diretor do nosso jornal. Grande Dark. Também um abraço à equipe do Jornal Fluminense e também ao Marcos Tavares. O Roberto Carneiro está no Pita, já comunicou aqui que está ligadinho Roberto conosco. Carneiro. Grande Roberto Carneiro. Roberto. Bom, nós vamos... eu vou cumprimentar a nossa mesa, porque nós temos os aniversariantes e de repente alguém da mesa também tem algum aniversariante, né? Vamos começar aqui pelo amigo Lúcio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, grande Nelson Carneiro. Bom dia a essa mesa aí, vereadores, doutor Gustavo, João, Zé Carlos. Um abraço, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Bom dia, João Gustavo. Bom dia, Nelson. Hoje nós estamos cheios de Gustavo na mesa, né? Tem um monte de Gustavo, isso é bom. O Gustavo cresceu bastante. Antigamente na escola, meu nome é João Gustavo. Né? Então todo mundo chamava de João. Como na escola tinha muito João, eu passei a dar o nome de Gustavo. Sim. Aí agora é o contrário, agora tem Gustavo que não acaba mais, mas é bom. Tá certo. Nelson, eu queria dar um bom dia especial ao meu filho Leandro, lá em Maricá. Está fazendo um excelente trabalho lá pela comunidade de Itapeba, o Júnior da Ponto Certo, lá, a padaria. Qualquer coisa, fala com ele para procurar o Quaquá em meu nome, que dá tudo certo. Ele vai procurar o Quaquá para ver se os ônibus vão andar ou não vão andar, né? E aqueles ônibus estão parados. E ônibus? Os ônibus do Quaquá, e o absurdo, sabe qual é, mano? Que ele bota lá, por determinação da justiça, os ônibus não podem circular, que ele ainda bota o povo contra a justiça, de um ato ilegal que ele praticou lá, que ele descumpriu um contrato que ele tem dentro da cidade. É claramente um demagogo. Claramente, mas isso faz parte dessa sigla, né? Peraí, é parte? Isso faz parte dessa sigla, PT. Bom, eu não sei. Marca registrada. Marca registrada. Ih, caramba, você já quer começar a debater antes de eu abrir o programa, hein? Meu amigo, vereador Marco, tudo bem? Bom dia, Nelson, bom dia a todos aqui, bom dia aos nossos ouvintes, é mais uma vez aí um prazer estar aqui na rádio participando desse programa Sua Cidade, Seus Valores. Ele me olhou de lado ali quando eu falei que o prefeito de São Gonçalo é Sandro Gama, né, Zé Carlos? Sandro Gama? Não, Almeida. Trocou já. É outro prefeito esse, hein? Cumprimentar aqui lá também. Em São Gonçalo nós nem precisou de impeachment. Não. Já trocou. Já tem? Já trocou. Rápido aí, foi rápido. O processo lá é rápido, Gama. Né? Quero cumprimentar aqui o nosso Gustavo Fuscaldo, né? Que é advogado e membro da Frente Advocacia Niteroense, não é isso? É um prazer recebê-lo aqui no dia de hoje. Bom dia, Nelson. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia aos integrantes da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos ao dispor. Tá legal. Vamos ajeitar esse microfone aqui, porque esse microfone aqui é meio direcionado. Vamos ver aqui, Zé. Eu vou colocar mais aqui à frente. Bom, nós temos aniversariante de hoje aí, Pedrão. Hoje tem poucos aniversariantes, é interessante, hein? Aqui eu tenho 2. Parabéns pra você, nessa data querida. Vamos cumprimentar aqui o radialista Paulo Viana. Esse você conhece, né, Carlão? Conheço, fotógrafo. A Edmar Peixoto também está aniversariando. E meu primo Ademir Carneiro, lá em Talcara, Jaguarembé, está aniversariando. E também o Romero Duarte, que está aniversariando hoje. Eu quero desejar a todos aquele feliz ano novo, um feliz aniversário para todos vocês e que Deus abençoe a todos. Eu já tô com ano novo aqui na cabeça. Brincadeira, esse ano é um verdadeiro Papai Noel. Esse ano tá tão complicado que quer acabar logo. Ainda mais Romero Duarte, deve estar torcendo para acabar o ano, né? Rápido. Rapidinho, né? Zé Carlos, você tem aniversariante aí, Zé Carlos? Tenho sim, a Alessandra Novelli, né? Tá fazendo aniversário. Francisco Renato Nunes. Companheiro lá do Face, amigos do Face, tá fazendo aniversário hoje. Tá bom. Tem aniversariante de vocês aí? Tem o... Eu tenho meu amigo Marcelo Dantas, que aniversariou no dia 20, na quinta-feira. Né? Tá bom.
Mais alguém? Tenho o Cláudio Protético, meu amigo. Hoje tem uma boca livre lá na casa dele. Vamos lá. É mesmo? Ele mandou convidar todo mundo. Que isso? Não tem problema. Dona Elza, tem café na Dona Elza. Dona Elza, um abração, isso Dona aí, Elza. não vamos falar pra ninguém escutar. Dona Elza, ele vai na casa da Dona Elza. Hoje não, Dona Não, só o ano que vem. Não, mas no próximo eu vou. Próximo ano ele vai lá. Bom, a todos os aniversariantes, aquele abraço. E nós temos aqui, eu gostaria de fazer um destaque rápido pra gente entrar logo no debate aqui, porque eu quero falar sobre. A gente quer falar sobre um assunto interessante, né? A gente fala tanto, até esquecemos da segurança pública, né? Tá morrendo tanta gente aí, né? Mataram uma colega nossa, né? Aqui no Fonseca, né? Olha, eu tô indignado, não é com a notícia, é com a forma que eles colocam o vídeo das pessoas morrendo. Tá acabando assim, a insensibilidade humana tá se acabando, gente. Não é possível um negócio desse. Tá difícil de levar. Bom, eu gostaria do seu destaque da semana. Positivo ou negativo? Nacional ou internacional? Agora não fala de protesto não, porque protesto a gente vai falar aí na frente. Não vou falar de protesto não, eu vou falar do absurdo, né? Do governo, né? Nome o Janot, né? E ele, para agradecer o governo, ele só botou na berlinda o Eduardo Cunha e o Collor. Cadê o resto? É só esses. Cadê o resto? Cadê a turma do PT? Tá vendo? Cadê a turma do PMDB? Cadê a turma do PT? Renan, 30 milhões? O Renan, que era contra a Dilma, chamou para um acordo, foi almoçar lá com o Lula, saiu fora do pacote, porque ele estava envolvido junto com o Eduardo Cunha. E agora é só Eduardo Cunha. E nos 30 milhões ele deu fez um ratatazinho com o Lindenberg, que é outro, tem um outro. Cadê o Lindenberg? Tem um outro, foi denunciado? Tem um outro. Qual é o nome do outro? Eu não sei. A turma toda do PPS, por que não foi denunciado? É só o Renan Calheiros. É para provar. Só Renan, só o Eduardo Cunha? É só o Eduardo Cunha. Prova que isso aí é direcionado. É um absurdo, volto a dizer, a justiça atualmente no Brasil. Os ministros do Supremo, esse Janot, é um absurdo. E fico triste de ver o povo do estado do Rio ainda pedir fora o Eduardo Cunha. Eu não votei nele, não sou adepto dele, mas pelo menos nós estamos tendo um apoio ali de alguém que está querendo bater de frente com essa quadrilha que está administrando esse país. Esse é meu destaque. Bom. Chega a mexer com a gente aqui. Meu amigo vereador. Seu destaque aí da semana. Eu vou seguir com o João Gustavo aqui. Essa denúncia. Ele não tem voz maior aqui dentro, não, hein? Não. Ele não tem comando aqui, não, hein? A voz maior é do general. Claro, é. O general ali. Que não é general. Mas pra gente que milita na política, ô Nelson. É lógico que eu tô brincando aí, né? Claro, eu tô brincando. Eu acho que essa denúncia do Eduardo Cunha fica muito claro. Porque o objetivo é calar o Eduardo Cunha, né? Porque ele tá realmente movimentando questões que vão atingir o governo que aí se encontra. Eu digo porque isso está acontecendo lá em Brasília, isso acontece no estado do Rio de Janeiro, isso acontece comigo em São Gonçalo, isso acontece comigo em São Gonçalo, porque toda vez que a gente peita o sistema, toda vez que a gente peita um governo que não cumpre com o que tratou com a população, a gente é alvo disso. O exemplo foi você nessas últimas semanas. O exemplo eu fui testemunha ocular, estava ali presente, vi a sua defesa da população, dos trabalhadores no transporte rodoviário e você está sendo perseguido por isso. E não só essa questão, né? Tem diversas outras questões no meu município, como merenda, como lixo, como essa questão do transporte, questões assim bastante relevantes que muitas das vezes eu no parlamento municipal eu acho que existe muitas vezes uma inversão dos valores. Quem chega e olha, parece que o certo é errado, o que é errado é certo. Entendeu? Então, a gente que milita na política sabe o porquê que outras pessoas não foram denunciadas ainda, porquê de primeiro o Eduardo Cunha, né? Então, o meu destaque da semana é para isso. E eu quero que isso continue, tomara que o Cunha tenha peito aí, porque vai morrer todo mundo junto. É mesmo? Ele falou que arrasta uma meia dúzia. Vamos aqui o destaque aqui do Gustavo.
Bem, bem pontuado já a questão da semana. A questão política tem ganhado pauta em todos os jornais, não só no plano nacional como também internacional. E também chama aqui a atenção que essa questão política reflete também na situação econômica do país. Então, temos aí indicativos de dólar em disparada, índices financeiros descontrolados, bolsa em queda, desemprego. Aqui em Niterói, recentemente a gente teve a notícia triste aí do fechamento de uma grande empresa do setor naval, que gerou demissões. Essas demissões aumentam a questão da miséria na cidade e com isso também os índices de criminalidade também tendem a subir. Então nós estamos atentos a isso e infelizmente também em contraponto, temos aí a notícia de fechamento de um acordo de um frigorífico capixaba que talvez venha se instalar aqui no nosso município. Mas estamos certos que dias melhores virão. Bom, Lúcio, seus destaques. O doutor Gustavo até já andou cobrindo aí algumas coisas que eu iria pontuar. 60% dos juízes são contra a liberação do porte de drogas, que está em voga lá na discussão. Tivemos 157 mil fechamentos de postos de emprego nesse mês de julho. Subiu 7,5% de desemprego desde 2009, a maior taxa, 7,5% desemprego subiu. Oposição unida agora contra Dilma, governo cortando dinheiro para programas sociais, economia encolhendo 1,89% no segundo semestre. É o pior resultado desde 2009. A Câmara que aprovou a redução da maioridade penal, que agora passou para o Senado com bastantes detalhes e ressalvas. 41 empresas pagaram palestras para o Lula, o Instituto Lula, 41 empresas. E 10 milhões de reais de empreiteiras envolvidas na Lava Jato deram dinheiro para o Instituto do Lula. E você pediu para você bem breve, né, o sucesso dos protestos de domingo, que eu inclusive fui lá em Copacabana, 800 mil pessoas no Brasil. Aqui você também botou bastante no seu YouTube aqui em Niterói como é que foi, o povo realmente revoltado com o PSOL, com a esquerda, com o PT, Partido dos Trabalhadores. E a oposição disse que terça-feira agora se reúne para tratar do impeachment e que, se possível, vai levar isso a plenário. O objetivo é fazer com que a oposição leve isso a plenário e que não o Cunha o faça, para que não fique o Cunha exposto. E o Gilmar Mendes, né, do TSE, disse ontem, ou se não me engano, que vai abrir uma investigação, vai fazer a investigação ainda da campanha da Dilma. Então, são corriqueiramente, né, quase toda semana, as notícias desastrosas, negativas, tanto na economia, quanto na política, quanto na ética, na moral, no nosso município, na nossa sociedade, aí lideradas aí pelo Partido dos Trabalhadores, há 13 anos no poder, infelizmente. Tá certo. Zé Carlos, você tem uma informação aí? Tem sim, uma informação. Olha, atenção você que é costureiro, hein? E costureiro também, né? SR Máquinas, você compra, vende, troca, faz consertos em geral. Orçamento sem compromisso, hein? SR Máquinas, fica na rua Marquês de Caxias 79, no centro de Niterói. Telefone 3628-3342. SR Máquinas, direção do nosso amigo Serginho Locutor. Tá certo. Vamos, hoje nós temos aqui, queremos falar um pouco, nós vamos falar sobre os protestos. Você até falou todo mundo está apostando nos seus protestos, né? Todo mundo acredita que funcionou, não é isso? E então, nós tivemos aqui em Niterói, tivemos a oportunidade de registrar, do qual o Gustavo Fuscaldo fazia parte, né, da comitiva, né? E achei interessante. Eu não vi bandeira de PSDB, não vi de PSOL, não vi de PT, não vi nenhuma bandeira de partidos políticos. E a gente vai ver aqui por que isso aconteceu. Tivemos protestos lá contra. Eu achei aquela do PSOL forte, mas fora PSOL. Bom, tudo bem. Bom, dos projetos do impeachment e das suas consequências, vamos analisar com os nossos convidados, né, com vocês e os ouvintes, sobre os protestos que aconteceram nos dias 16 e dia 20, né? 16 foram os protestos daqueles que querem o afastamento da presidente Dilma, né? Que quer organizar o país, e temos do dia 20 aqueles que defendem o governo e aquele brutal pacote fiscal, né?
que vem por aí, para acertar as contas e os rombos do governo. Uns defendem o impeachment da presidente Dilma e outros que pedem a sua permanência no governo. O cenário político entre o Executivo e o Legislativo já era crítico e a denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, agrava mais ainda a situação. Não pode ser esquecido que a democracia é feita das discussões de ideais e não com a discussão do poder pelo poder, e nem pelo confronto de facções fragmentadas em virtude da divisão do produto do roubo e da propina. E hoje nós estamos vendo aqui no Brasil uma disputa de ego, né? Poder pelo poder, e estatística de quem roubou mais ou quem roubou menos para se legitimar no poder. Bom, isso acho que o povo está fora, o povo só tem pago a conta. Mas eu gostaria, Gustavo, que você nos relatasse um pouco sobre aquele movimento de domingo, né? Que registrou lá o Fora Dilma, o Fora Lula. Eu nem sabia que o Lula estava no pacote também, eu descobri lá. E nem que o pessoal e nem o Rodrigo Neves também foi ovacionado no Fora, né? E eu gostaria que você relatasse aqui um pouco, por que não tinha bandeiras de partido político? E por que só a juventude estava à frente daquele movimento? Eu não entendi. Eu esperava lá de ver o vereador Bruno Lessa no caminhão, se era Fora PT, Fora PSOL. Achei que e por sinal, a oposição ao prefeito Rodrigo Neves, pelo que estou vendo, já está começando a enfraquecer, já estão começando a se retalhar entre si. Bruno, Henrique, Renatinho, e já estão começando a não se entender. Não sei se é as próximas eleições que já começa a confundir a cabeça dos opositores, mas na realidade eu estou vendo isso. É isso que eu observei. Mas eu gostaria que você relatasse sobre esse protesto, o que você achou de positivo, se está disposto a fazer outro, ou aquele foi o último, como é que você está vendo isso aí? Perfeitamente, Nelson. Então, esse movimento foi organizado pelo grupo Papo Reto, que é um grupo de jovens aqui de Niterói, que está à frente dele o Pedro Rodrigues. Então, o objetivo desse grupo é discutir sobre política, sobre cidadania, sobre economia, chamar as pessoas a participar desses eventos. Eles promovem num restaurante ali na zona de São Francisco, né, o restaurante Noi, uma vez por mês eles organizam, tem uma pauta, se puderem seguir no Facebook seria bacana, são palestrantes. Papo Reto tem no Facebook tem também? No Facebook também. É um grupo ativista? É um grupo ativista também de jovens. Não, é um grupo não só de comunidade, né? Que a comunidade fecha o conceito do grupo. O grupo é maior do que isso. Ele se promove através de palestrantes como Merval Pereira, teve um outro economista também que foi presente, diplomata também, que esteve lá discutindo sobre política internacional, os impactos da globalização aqui em Niterói. Então, empresários participam, líderes de movimentos, outros movimentos também participam, vem pessoas até do Rio de Janeiro, muitas das vezes. Enfim, vários segmentos. Vários segmentos, inclusive da sociedade civil como um todo. Além desse grupo, também existia ali o Brasil Livre, que é um movimento nacional, e também o movimento Levante Sacode a Poeira, que também é para discutir também questões de todos esses grupos compostos por jovens. Pois bem, o nosso grupo, Frente à Advocacia Niteroense, conhecida carinhosamente pelos niteroenses como FAM, ele também é um grupo de jovens advogados, mas aí eu digo jovens no sentido maior da palavra, não no sentido etário, porque ali também estão advogados já consagrados na cidade, que também estão ali colaborando com esse processo, e é um movimento que ele eclodiu exatamente da crise da falta de representatividade, não só dos poderes públicos, mas como também, por vezes, da própria OAB, que se omite em questões de suma relevância, em que seria oficiosa a sua atuação. Sim. Então, esse movimento, a frente, ele veio exatamente no início desse ano. Aí eu cito como exemplo o reajuste que teve da AMPA, que foi empurrado goela abaixo a todos nós, usuários do serviço de energia elétrica. Foi solicitado, enfim, a atuação de vários partícipes do segmento público poderiam atuar no sentido de promover a investigação desse reajuste, enfim, e não se verificou que nenhum deles adotou uma medida proativa nesse sentido. E aí lançamos uma convocatória nas redes sociais, de advogados da cidade, fora da cidade. No primeiro momento compareceram 80 advogados, 30 presenciais e os demais por WhatsApp, enfim, pelos canais que eram dispostos na época.
e conseguimos achar uma solução jurídica e ajuizamos uma medida judicial buscando informações, porque verificou-se que aquele reajuste ali faltava clareza, principalmente em relação ao processo administrativo que serviria de lastro para esse reajuste. Sim. E de lá para cá começamos a atuar exatamente fazendo esse contraponto necessário e destacando o papel importante do coletivo advogado, que é a nossa carta institucional, nosso estatuto da advocacia, ele é claro nesse sentido, que é dever da ordem dos advogados essa atuação na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da legalidade, na defesa das garantias constitucionais. Sim. Então, nos propusemos a isso. E com base nisso aí que vocês foram para a rua. Fomos convidados, aí que está, fomos convidados por esses grupos que exatamente têm o papel de permitir e debater a questão política e econômica, a colaborar com esse processo, exatamente para quê? Exatamente para poder cumprir essa missão institucional. Ou seja, o nosso objetivo ali, e o que nos foi demandado ali, era participar de modo a garantir que aquelas pessoas que ali estivessem pudessem exercer seu direito de livre manifestação. Sim. Porque num primeiro momento foi até divulgado nas redes sociais que um determinado grupo chegou a ofertar ameaça com armas às pessoas que lá estivessem. E ao mesmo tempo também para que as pessoas pudessem expressar de forma livre e responsável também, porque a manifestação, a gente propaga isso também, todos têm o direito de se manifestar. Nós também não temos direito de avaliar se é boa a manifestação ou ela é ruim, mas também a manifestação não pode ofender direito alheio. Sim. Isso é importante também destacar. E ficamos muito felizes porque tudo ali ocorreu da forma pacífica. A manifestação foi tranquila, correu de forma ordenada, conseguimos um número expressivo de pessoas. Você estava lá, Nelson, filmou, registrou isso aí, e pode-se verificar de vários vídeos também postados aí nas redes sociais que o movimento foi expressivo em Niterói. Sim. Na avaliação de vocês foi muito positivo. A avaliação foi positiva no sentido de uma manifestação, ou seja, as pessoas foram lá, conseguiram... Não teve nenhum incidente. Exatamente, não teve nenhum incidente, não teve nenhum ato de violência, não teve nenhum registro de ocorrência de nada que desabonasse o movimento. Sim. Então ocorreu tudo dentro da ordem. Agora, ao mesmo tempo, e aí como cidadão brasileiro, já me coloco aqui numa situação de talvez de certa tristeza. Por quê? Que a expressividade desse movimento reflete o elevado grau de insatisfação da população. Sim. É um reflexo, né, de nível nacional. Eu, sinceramente, eu filmei e não estava ali para avaliar se era bom ou se era ruim, porque eu acho que a minha função era essa de gravar, como gravaria de outro segmento, podia ser da esquerda, porque eu acho que... agora, eu só não me percebi, ainda não percebi por que me caíram de pau por eu ter filmado aquilo, se eu vou lá entrevisto Renato Giordani e movimentos da esquerda, e nunca ninguém nem elogiou e nem me criticou. Agora, por que fui criticado por isso? Por mostrar a realidade? Porque é um bando de pelegos, bando de pelegos parciais que dependem de mamar dinheiro do governo. Pois é, mas acontece o seguinte, eu acho que eu fiz o meu papel. João, você estava lá, e como é que você se sentiu? Não, me senti muito feliz de estar lá, expressando a minha vontade. Parabenizo aos jovens que estavam lá, o meu xará Gustavo. Dou total apoio a esse movimento. Eu tenho filhos que participam desse movimento com vocês. Dou total apoio. A única coisa que eu questiono é a questão de... um dos jovens lá falou, não, fora os políticos, não queremos... Eu acho que não podemos ficar sem os políticos. Nós temos que doutrinar esses políticos e mostrar uma outra realidade. É isso que tem que fazer. Eu estou falando como político que sou, tá vendo? Você fala da Ampla, eu quando fui vereador eu fiz a CPI da Ampla. Mas, João, me desculpa, mas eles complementaram os políticos corruptos. Não, eles falaram, não falou político corrupto. Mas estava dentro do tema corrupção. Eu acho que a gente tem que ter a política, isso é a democracia e vocês respeitam isso. Queria te fazer uma pergunta, que eu vi muitas bandeiras do Brasil Império. É um movimento que eu vou até te dizer, eu quando teve o plebiscito, né, eu votei pelo Império, tá vendo? Eu votei pelo Império, eu sou a favor do Império,
A volta de ter uma monarquia parlamentarista. Eu sou a favor. E fiquei surpreso de ver tantos jovens com aquela bandeira nas costas. Copacabana também. Eu achei Mas eu acho que as pessoas, a convocação ela era numa reação contra a imoralidade, a ética que nós estamos faltando, a quantidade de mentiras que a gente ouve. Acho que era isso aí. E cada pessoa vai lá e expressa, ele está corroborando com o cerne e apresenta suas ideias, né? E Nelson, então deixa eu te falar, nos meus 58 anos de república, eu só vi coisas erradas. E não sei se eu tivesse aqui uma monarquia parlamentarista, tivesse tantos erros como está. A gente já teria derrubado o primeiro-ministro. Então isso aí é uma vantagem muito grande que o povo tem e que não se discute isso com a população, que talvez a população ainda não esteja preparada para entender isso. E dou parabéns a vocês de seguir esse caminho aí. Espero que um dia haja uma compreensão a nível nacional. Eu sou muito a favor da monarquia parlamentarista. E vocês estão de parabéns, pode ter certeza. Não faço questão de subir em carro, minha política é no pé no chão. Eu prefiro ficar ali embaixo falando com todo mundo, andando ali no meio do pessoal, mas eu acho que precisamos disso, de jovens como vocês querendo um Brasil reto. Bom, Lúcio, o que você participou no domingo, né? Eu vi você lá participando na Cinelândia, foi isso? Copacabana, é. Cinelândia, É a terceiro já. É um lugar de bacana, né? Bacana, mas eu fui daqui até lá, diferente do pessoal aí da CUT aí do dia 20. E o pão com mortadela rolou por lá? Não teve pão com mortadela, não teve ônibus? Nossa gasolina, pagamos o pedágio na ponte Rio-Niterói, tivemos que gastar gasolina, rodamos, perdemos tempo, tudo por patriotismo, tudo por vontade de um país melhor, tudo com revolta a esse governo do PT, com toda essa questão. O que eu vi lá? Eu vi um negócio melhor do que a segunda manifestação, porque eu fui nas 3 desse ano. A primeira que foi a maior, a segunda que foi um pouquinho menor e essa que foi maior que a segunda. Sim. Então deu para ver que o pique do pessoal continua. Foi um dia bonito, e eu gostei da manifestação, gostei do pessoal. Tinha aquele comediante do Cacete Planeta no carro de som lá falando bastante, orientando o pessoal ali. Tinha bandeiras monarquistas lá de pessoas a favor da monarquia também lá lá em Copacabana. Eu achei extremamente positivo. Foi quase 1 milhão de pessoas em todo o Brasil. Ninguém ali foi com ônibus pago por governo, ninguém ali foi com roupinha da CUT, do MTST, com pão com mortadela, com diária, ninguém foi. E as fotos de quem foi no dia 20 agora do movimento dos pelegos, que foi um fracasso, que se deu 30 mil, 50 mil pessoas, acho que eles já poderiam dar graças a Deus. O nosso foi quase 1 milhão de pessoas sem dinheiro de governo, e sim dinheiro do bolso do próprio brasileiro, do próprio cidadão brasileiro. Então, na comparação com esse do dia 20, do PT, foi um show 10-0, para não ficar 10-0, 10-1, foi 10-1 em cima do PT, Brasil 10, PT 1, 10-1, e eu achei extremamente importante. Já estão marcando, parece que uma para 7 de setembro, eu, se possível, estarei... Oi? 3 de setembro? 3 de setembro? Estarei lá, se possível, e é isso daí, é por aí mesmo o caminho. Vamos ver o que o ouvinte aí tem a dizer sobre o protesto, se ele acha legítimo ou não os protestos. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, Rogério. Você fala de? Niterói. Em frente à rua do que mataram a advogada. Agora, escuta uma coisa. Você está achando legítimos os protestos? Olha, o primeiro da prefeita aqui de Niterói. Um prefeito que não faz hospital, que deixa o Estado Marítimo fechar. O hospital do CPN fechando. Você foi lá pegar um exame, você não pode fazer porque você não é dali. Cria fronteira da saúde. Aí fica difícil, né? Os hospitais, as policlínicas, nada tem remédio, não tem nada. Você não vê. Acabou com o passe livre de Niterói
dos deficientes, agora estou tudo Eu quero uma avaliação mais do caso nacional, do protesto, entendeu? Nacional. O prefeito Rodrigo Neves, a população vai julgar aí ano que vem, aí nós vamos abrir debate aqui. Agora eu quero mais focado em cima dos protestos, que aí tem uns contra Dilma, outros contra Eduardo Cunha. E eu gostaria que se é positivo isso para a democracia? Olha, a manifestação do pedido é positiva, porque o próprio PT que está aí, ele não concorda também, o famigerado Fernando Henrique para mim, eles pediram impeachment do Fernando Henrique. Sim. E agora estão pedindo dele. É normal pedir, agora forçar não. Agora aquela papelada que tinha lá, ditadura, que isso também não, isso não tem tempo. Quem é da ditadura, faça um partido e entra na eleição. Sim. Agora você vê, o que fizeram como aposentado? Agora em 3 meses, o 13º, quer dizer, metade agora, metade da metade e outra metade inteira. Isso fica um governo que torce contra o povo. Aí eu vi dizendo, tem dinheiro para vale social, os sociais, a minha casa e minha vida. Não vai cortar, mas aí corta do aposentado que contribuiu, que tem dinheiro e não tem, aí massacra o trabalhador, massacra no PIS, desfia o fator previdenciário. Então é um governo que falava assim, olha, em plena campanha, a luz não vai aumentar, vai baixar. Então aumentando, e vai aumentar mais agora, que o repasse das empresas de energia elétrica. Vocês vão na Ampla qualquer dia, ver lá, vi um amigo lá de Maricá, e olhou para mim e perguntou, Rogério, por que lá na Ampla tem um quadro do Sérgio Cabral e de uns políticos lá dentro? Quer dizer, a Ampla tem contato. Então ajuda a energia elétrica, mas sempre massacrando o povo. O povo sempre comendo arroz e feijão puro e carne cara, ovo caro, feijão caro, nós não estamos mais aguentando. Então o protesto é legítimo? O protesto é legítimo. Tá legal, e outra coisa, tem 2 nomes para botar no boneco. É o Lau e o Drão. Porque fica o Lula com completado. Um abraço. Um abraço, obrigado. Tá aí, você liga para cá e fala da positividade ou não. Vereador Marco Rodrigues, como é que você vê isso aí? Você é parlamentar e se fala em impeachment, se fala em cassação e esse confronto. Como é que você está vendo esses protestos? A população não tem, a população não caça ninguém, a população vai para a rua e começa a reclamar. Aí você abre um espaço, quero fazer um processo. Aí as pessoas vêm reclamar justamente daquilo que está, ele não é partidário, não é nada, ele começa a reclamar da gasolina, ele começa a reclamar do preço do tomate, que foi para R$7, da cebola, que está R$7, do óleo, do óleo de combustível que sai, está mais barato é R$3,70. Aí quando você fala no canola que custa R$9, o cara quer saber quem é o canola, quer discutir de onde veio o canola, o que é o canola, para não discutir a inflação. Quer dizer, o povo reage assim, né? Como a gente vê. E como é que você está vendo o protesto? Ele é legítimo? Os protestos são legítimos? Não, Nelson, eles são legítimos e necessários para o fortalecimento da democracia. Mas o que eu chamo a atenção sempre, desde o meu início na minha vida pública, hoje como vereador, já falei isso aqui várias vezes no programa, o grande problema é que a gente está sempre sendo reativo, reagindo sempre a alguma coisa, quando na verdade a gente podia estar sendo proativo. E para mim, que sou político, e sempre falo isso, me orgulho de dizer que sou político, porque cumpro com o meu compromisso, com o juramento que fiz desde o primeiro dia que assumi o mandato, que a população, eu olho a manifestação com muito bons olhos, porque as pessoas estão começando a descobrir a importância da política na vida de cada um. Porque o que a gente escuta, Nelson, no período eleitoral e ao longo do mandato, um afastamento muito grande da população da política. E as pessoas confundem a política com a política partidária. Eu digo, nós nascemos seres políticos, porque nascemos no meio de uma família, sabe? E quando a gente ultrapassa o portão da nossa casa, vai para a escola, vai para o trabalho, nós somos seres políticos, né? Nós dependemos ali de políticas públicas, nós dependemos de nos relacionarmos com outras pessoas, né? Outro dia até eu conversava com minha filha de 13 anos, ela dizia que ela não era política. E eu provei para ela, falei, você não participa de nenhum partido, mas você é um ser político porque você se relaciona com outras pessoas. Você vive num grande condomínio que é a cidade, né? Que é um verdadeiro condomínio. Então, o que eu cobro e reclamo sempre isso? Que a gente precisa diminuir, Nelson, a distância entre a política e a população.
Porque eu digo que hoje, além da população ir para a rua para manifestar, para colocar sua indignação, a população ela tem que participar mais da política, ela tem que ir ao parlamento municipal, ao parlamento estadual, de maneira organizada, cobrar que seja feito o que foi tratado, o que foi cumprido, que seja cumprido a função parlamentar de que cada um assumiu ali, monitorar, controlar, para que na próxima eleição julgue com base, para dizer, ó, esse reúne condição, esse não reúne condições. Por quê? Nós vemos uma indignação muito grande por parte da população. E isso cabe a uma reflexão que, assim, todo mundo pagou para ver, né? Nós vimos aí o caso mais recente, a questão da energia elétrica. Ficou claro, o governo em 2013, que era um ano pré-eleitoral, foi lá, aportou 11 bilhões na energia elétrica para possibilitar a redução da conta de luz numa medida eleitoreira, né? E para estimular, na verdade estimular também o consumo, né? Criou aquele Minha Casa Minha Vida para incentivar a população a comprar eletrodomésticos e tal. E o que aconteceu? Hoje a gente está pagando essa conta em função dessa medida equivocada. E é uma coisa que eu falo sempre assim, isso acontece na minha cidade, no estado, acontece em todos os lugares. A gente precisa mais fazer governo do que fazer política. Porque o que acontece com a maioria dos governantes? Eles assumem hoje, no primeiro dia dele no mandato, ele já está programando a reeleição dele. Ele só pensa com a cabeça política e não com a cabeça do governo. De governar a cidade. Ou seja, a função que você fez é governar, normalmente administrar. O segundo mandato é um desastre, né? É gerir. Então, assim, ele já entra hoje pensando lá na próxima eleição. Muitas das vezes para honrar compromissos pretéritos e para construir caixa para assumir compromissos futuros. Tá certo. E é a verdade nua e crua. Então, hoje, acho legal ir para a rua se mobilizar, mas acho melhor ainda um monitoramento dos políticos do nosso estado, do nosso país, um monitoramento mesmo, acompanhando, ir para as redes sociais do político. Vem cá, o que você fez hoje, aonde você estava, qual foi o seu posicionamento, por quê? O que a gente vê lá no parlamento municipal, né, e o maior exemplo foi na questão da votação das vans, porque eu digo que assim, hoje existe no nosso país um fortalecimento das minorias que se sentem muitas das vezes excluídas, né? E aí a gente tinha uma discussão na Câmara muito em torno da legalização das vans, então só estava lá o pessoal da van defendendo seu interesse. Eu fiquei muito feliz quando o João me ligou e falou que o rodoviário também ia para lá. Sim. Porque o objetivo da política é atender ao interesse público, ao que é bom para todos, e a grande maioria que tem que ser beneficiada. Tanto é que a gente vive num regime democrático. Se 51% da população quer uma coisa, vai valer o que 51% quer. Porque eu digo que é igual uma escola de samba, né? Todos fazemos parte da mesma agremiação, né? Eu digo sempre que assim, cada um apresenta um samba enredo e escolhe-se um. E quando definiu aquele samba enredo, todos vão para a avenida cantar aquele mesmo samba, porque somos todos da mesma escola, que é igual hoje com relação ao governo Dilma. Tinha uma população que clamava pelo Aécio, a outra pela Dilma, ganhou a maioria da Dilma, então, ou seja, esquecemos as eleições e a Dilma passou a ser a nossa presidente. E a gente tem que cobrar. Ainda bem que não é presidenta, você não citou presidenta. Tá certo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui meio de esquerda, tá? As pessoas falam que às vezes eu sou da direita, mas eu sou meio de esquerda. Não pergunta não que eu respondo, né? Você responde. Olha só, Gustavo, você é jovem, então eu acho que vocês vão mudar o Brasil, vocês três aqui. Eu e João e José Carlos já estão meio fora desse cenário, né? Mas vocês vão mudar o Brasil daqui a 20 anos, acho que vocês mudam o Brasil. Olha só, o que muda o impeachment da Dilma ou a sua renúncia? O que muda no Brasil? Qual a expectativa? Ela tem reflexos materiais imediatos ou é só psicológico? Como é que é isso? Porque eu não vejo assim, bota a Dilma para fora, baixa o preço da energia. Eu não vejo assim, colocamos a Dilma para fora e todo o dinheiro da corrupção dos amiguinhos dela volta, serão entregues. Assim, qual é a visão de vocês jovens com relação, por exemplo, ao impeachment da Dilma? Porque o movimento foi só fora Dilma, fora Lula. E pegaram o Lula no contrapé, porque ele nunca imaginou que alguém ia se atrever a dizer fora Lula. Porque parece que estava blindado. Agora, eu quero assim, específico. O que muda? Então vamos lá. Me permite? Claro. Eu vou só aqui no ouvinte.
Alô, bom dia. Alô, é? Quem tá falando? Nelson Carneiro. Ô, Nelson, é o cantor e compositor Valmir Lucena. Eu posso dizer alguma coisa, não? Sobre... nós estamos aqui... estão falando. Ah, sim, com certeza. Olha só, a gente quer saber o seguinte, o que muda o impeachment ou não, ou a sua manutenção? A pergunta é mais específica. O que mudaria para aqueles que querem o impeachment de Dilma? Olha só, eu acho que o que está acontecendo aí, Nelson Carneiro, no nosso Brasil, é um 7-1 político. Porque a massa, ela, na grande verdade... Só um minutinho. Alô, só um minutinho. O seu rádio, a sua internet está interferindo peraí, aqui. eu vou baixar aqui, perdão. Por favor, tá? Perdão. Sua voz tem que chegar perfumada e cheirosa no ouvido do nosso aqui, né? Não é isso? Grande Deus Carneiro. Vamos lá, meu amigo. O que muda o Brasil com o impeachment de Dilma? Olha só, mano, eu acho o seguinte... Tem que tirar essa corja toda que tá aí, cara. Não é tirar Dilma. Sim. É tirar todo mundo, porque 90% dos políticos são bandidos. Essa é a minha opinião. Lamentavelmente, institucionalizaram a bandidagem no Brasil, que foi o PT que fez isso. E a gente sabe disso. Agora, o que eu acho, do fundo do meu coração, não basta tirar Dilma. Sim. Tem que tirar geral. Até porque é importante que o povo saiba que político não é artista, político é empregado. E outra coisa, político tinha que fazer faculdade para ser político, porque senão o tiririca entra lá o pipoqueiro, não que eles não mereçam estar lá, não, mas eu acho que para você lidar com um país, você tem que ter capacidade para isso, cara. E eu acho que o que está acontecendo é que, tá bagunça, virou bagunça. Lamentavelmente o Brasil virou bagunça, cara. Porque, olha só, como é que o Morales diz lá no país dele, diz que vai invadir aqui para poder defender a Dilma? Então virou bagunça, virou casa de mãe Joana, cara. Sim. Entendeu? Então, eu nunca vi um país ter um governo tão ridículo, tão medíocre, tão podre. Tá certo. Entendeu? Então isso aí é uma indignação, não é minha não, Nelson Carneiro, é do povo brasileiro. Todo mundo está chateado com tudo que está acontecendo aí. Tá legal, então tirar Dilma não basta. Tem que tirar todo mundo, porque ali só tem bandido, parceiro. Valeu, campeão. E lamentável, peraí, deixa eu só concluir. E lamentável, sim, todos os lugares do Brasil, todos, prefeitura, é tudo bandido, cara. Porque só roubam. O político, ele não trabalha em prol do seu povo, ele trabalha em prol causa própria, cara. Tá certo. Então tá tudo errado. Valeu, campeão. Um grande abraço pra você, Nelson Carneiro, um grande abraço pra todos que estão aí. Um ótimo final de semana para você. Tá aí a opinião do nosso amigo, né? Eu concordo que existe sim os aproveitadores, mas eu acho que tem uma boa camada que está aí, fica meio relegada, né? Porque se não fizer parte de um sistema, às vezes fica meio sujeito até não ganhar próximas eleições. Mas aí, eu gostaria que você, Gustavo, agora você falasse sobre esse foco. Qual o que muda o Brasil com o impeachment de Dilma? Claro, eu só vou trazer alguns fatos para justificar a minha resposta em relação a esse cenário projetado. Primeiro, vamos voltar ao tempo da eleição. O que aconteceu na eleição? Os debates foram muito claros e a população ficou dividida numa proposta e numa outra proposta, seja ela ideológica ou intuito persônia, ou seja, o candidato. Enfim, e foi propagado pela candidata hoje, presidente, que iria adotar algumas medidas e garantir direitos. Pois bem, passado esse período, o que se verificou foi que ela não conseguiu, depois de eleita, unificar o país, ou seja, 50% da população já estava no sentido de não aceitá-la. Sim. Então coube a outra metade avaliar a densidade e teria que ter algum articulador a propagar essa unificação, o que não ocorreu também. E no início do mandato, até agora, o que se verificou foi que ela não atendeu exatamente a nada daquilo que ela se comprometeu em campanha. Ela não seguiu o programa, a agenda de nada daquilo. Ela foi frontalmente em sentido contrário àquilo que ela propagou. Sim. Ou seja, ela deu uma diretiva que não foi a que compartilhada anteriormente. Ela
quebrou... Na realidade, ela não cumpriu nada do que prometeu. Quebrou aquilo que ela se comprometeu. Isso é uma questão de grave relevância. Sim. Tá? Além disso, o que as pessoas estão verificando hoje? Falta de clareza e transparência. É um ponto. A falta de clareza e transparência, ou seja, não se sabe efetivamente qual é a situação do país, qual o grau de endividamento, qual o grau de reinvestimento, qual o grau de caixa. Só se sabe o quê? Que a conta está subindo, os impostos estão subindo, o mercado está ficando mais caro, o transporte está ficando mais caro. E a população, que já era revoltada, já estava segregada ideologicamente, agora se soma em insatisfação. E esse resultado foi o que nós verificamos nas manifestações, pessoas revoltadas, como todos os ouvintes que agora tornaram-se presentes, participando, expondo também sua insatisfação de uma forma geral. E a insatisfação é tão grande que acaba desenvolvendo argumentos até às vezes um pouco exagerados, exatamente porque a revolta é muito grande. Então, apareceu essa solução, né? Porque, além de tudo, verifica-se também a falta de capacidade de governança do governo como um todo, não só da presidente, mas toda a equipe que ela ali colocou. Sim. Então, as opções seriam renúncia ou impeachment, né? A questão do impeachment, sem avaliar a densidade jurídica disso, sem avaliar os processos de impeachment que já estão lá protocolados, sem avaliar profundamente a questão jurídica deles, efetivamente, o impeachment ele tem uma solução que gera um certo abalo à democracia, tá? Mas aí eu também trago a lição do Dr. Ulisses Guimarães, que o povo, ele outorga o mandato ao governante, né? Através do que? Da eleição. A legitimidade está ali. Ao mesmo tempo que você outorga essa procuração, esse mandato, você, uma vez que quebrada a confiança, você não tem direito à revogação desse mandato? Bom, o Lula disse isso na época do Collor e agora ele está contra. Você não tem direito de manifestar a sua insatisfação? O Lula defendeu isso. Quem tem direito de eleger também teria de caçar o... Nada mais democrático do que isso. Sim. E nada mais legítimo. Na medida que não se verifica a própria legitimidade do mandato, nasce o direito daqueles que o outorgaram a sua revogação. E o meio para isso é o impeachment. A questão é assim, ele tem que ser maduro. É que no processo presidencialista a coisa é mais traumática, né? O João falou ali do parlamento que é mais natural, isso é o mais natural. Mas no presidencialismo é realmente um trauma, né? Era um trauma porque é uma medida extrema. Mas nasce exatamente de uma situação extrema, que é total falta de legitimidade, que também se verifica. E alguns recomendariam a renúncia. O que me questiona, às vezes, é aquilo que a gente fala muito dos requisitos, pressupostos, né? De um pedido, né? Se realmente preenche esse impeachment hoje, preenche tudo isso. São 5 processos. Então, assim, você tem que verificar desses processos o que tem. Por exemplo, além disso, tem um que serve de base que está correndo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é exatamente com relação ao registro da candidatura da presidente. Então, por exemplo, se esse processo for adiante, evoluir, ou o efeito deste processo, a chapa da presidente vai ser considerada inexistente, e aí o segundo mais votado é alçado ao cargo e diplomado na condição de presidente. Esse é um cenário. Dependendo dos outros, por exemplo, se for os que estão... no caso seria o Aécio? Sim, seria o Aécio. Se bom, for por aqui... aí que a esquerda grita que isso é terceiro turno, né? Aí é que é o problema sério, né? A lei existe para ser cumprida. Então tá na função disso o TSE. Nós vamos voltar falando mais sobre isso. A esquerda vai sempre gritar, mesmo sem razão e errada, vai gritar. Tá certo. Terceiro turno, mesmo que seja dentro da lei, dentro da Constituição, terceiro turno. Nós vamos rapidamente para o intervalo, Zé Carlos. Lembrando que hoje, pelo campeonato da Série B, 7ª rodada, às 15 horas, Duque de Caxias e Gama, né? E pela Série A, 20ª rodada, às 18h30, Goiás e Vasco da Gama. Narração, Rafael Melo, reportagem, Luiz Alves e Rodrigo Macedo, né? A direção é dele... Cláudio Neves. Isso aí, Jesus. E lembrando, você que, atenção, você que é costureira, hein? SR Máquinas, compra, vende, troca, faz consertos em geral. Orçamento sem compromisso. SR Máquinas, Rua Marquês de Caxias, 79, Centro, Niterói. Telefone 3628-3342. SR Máquinas, direção é dele, Serginho Locutor. Bom, lembrando que nós estamos falando sobre o impeachment e a nossa pergunta está no ar, 21, 25, 30, 90. O que muda o Brasil
com o impeachment de Dilma Rousseff. Eu quero saber de você, ouvinte. Nós estamos aqui com os debatedores falando sobre o assunto. É com você, Pedro Luca. Olha, não sai daí não, que é rapidinho, hein? A gente está de volta. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Nós estamos falando de impeachment, né? Qual é a consequência do impeachment, se ele será positivo ou negativo, o que muda o Brasil com o impeachment de Dilma, né? E eu interrompi o Gustavo, que ele estava falando sobre aquele momento do processo, né? Que pode ser desencadeado, e eu gostaria que você concluísse, Gustavo, pra gente rodar aqui com os nossos companheiros para ver o que eles acham, se muda ou não muda o Brasil com o impeachment de Dilma. Perfeito, Nelson. Então, estávamos falando do processo que está em curso no TSE, né? Esse processo ele está apreciando o quê? Um deles, né? O principal que a gente usa como referência. Vamos para o principal. É a questão do registro da candidatura e prestação de contas. Sim. Então, se esse processo for julgado procedente, no sentido de aceitar a impugnação, a prestação de contas, ou seja, vai tornar inexistente a chapa. Com a inexistência da chapa, aqueles votos que foram computados para aquela candidatura também se apagam. E o que acontece? Vai verificar ali depois, no registro de votação, qual foi a chapa mais votada. E vai ser o candidato que estava ali registrado como mais votado. E os processos que correm pela Câmara de impeachment, eles também têm sua especificação e cargas jurídicas distintas. Então, analisando como um todo, o efeito vai ser o seguinte: a presidente ela vai ser impedida para o cargo e vai assumir o vice. Só que o mais democrático aí, estamos no início do mandato, talvez seria verificar até se seria oportuno convocar novas eleições. Exatamente porque aí vem o efeito. Não basta só o regramento permitir a manutenção da estrutura da chapa, que seria a presença do vice-presidente, mas também se seria legítimo, se seria aceito a esse vice-presidente, esse vice-presidente estar ali também, né? Ele teria o papel de unificar, ele conseguiria unificar a governança, unificar o país e dirigir, porque o que vai acontecer é o seguinte... Que vai ter que sair para um grande pacto, né? Porque o trauma, a lesão, a cicatriz... De toda forma, esse governo hoje já não existe, em que pese ela esteja lá, ainda, vamos dizer assim, na figura representativa do cargo, ela não exerce o governo hoje, seja por não ter construído uma agenda, não estar apresentando as soluções, não ter ao mesmo tempo confessado os erros. Eu acho que o importante é isso, certo e errado não importa. O importante é assumir onde errou, o que errou, e para exatamente o quê? Ficar transparente a solução que tem que ser dada. Até para a manutenção dela, que poderia ainda ser possível, eu acho que seria bacana e prudente o quê? Se esclarecer, tornar claro o que está acontecendo com o país e daí sim traçar as diretivas. Eu acho que o principal cenário é esse. Não vai existir um salvador da pátria. É isso que é o principal. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós, continuando trabalhando de forma digna, continuando a contribuir com nossos impostos e exercendo a cidadania ativa. O que é a cidadania ativa? Exatamente participar ativamente, como tem sido feito ostensivamente nas manifestações, buscando os esclarecimentos necessários dos poderes públicos, participando das audiências públicas que são conclamadas, como também dito pelo vereador. Às vezes o político está lá exercendo sua função também, pede a participação popular e a população acaba às vezes não participando. Então, assim, aqueles que não lutam pelo que querem, não pode também depois vir a reclamar do que está acontecendo com o país. Então, o cenário é esse hoje. A população tem que se manifestar, tem que exercer cidadania. Você acha que o impeachment é positivo? O impeachment só vai ser positivo, o que eu quero dizer. Talvez possa até não existir a necessidade do impeachment, vamos dizer assim. Mas eu também não estou vendo a boa vontade do governo também se manter no governo. Porque para se manter, ela tinha que apresentar os problemas e as soluções. Isso também não se verifica. E o impeachment, o que aconteceria? No cenário de assumir o segundo candidato, ele também não apresentaria de imediato as mudanças que têm que ser feitas. Porque, segundo informes de economistas, a primeira coisa para se equilibrar a economia do nosso país seria deixar a inflação soltar por ela mesma. Para se corrigir no tempo. Então, assim, vamos ter tempos difíceis? Vamos. Agora temos que saber o seguinte: quem vai estar comprometido a trazer a solução, seja ela em que prazo for. Ô João, eu vou repetir a pergunta para a gente fechar isso aqui, que eu quero falar sobre, eu quero mudar aqui o nosso tema, eu quero falar sobre democracia e o momento vivido pela sociedade, né? Democracia, quando o ódio, a mentira, as calúnias, as difamações acontecem
Isso não seria maléfico à democracia? Que democracia é essa? Essa é a plena? É essa que nós queremos? Não é isso? Dessa instabilidade, onde tudo politicamente é correto, e quando se diz que a minoria manda na maioria. Então, mas vou ouvinte, vou a você, o João. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, não está aqui não, né? Aqui está Nelson Carneiro, pode ser? Nelson Carneiro, desculpa, aqui é o vovozinho. Fala, meu amigo, tudo bem? Nelson Carneiro, bom dia a você, bom dia aos queridos ouvintes, Pedro Luca, bom dia eu, José Carlos Rocha, que eu tô com saudade, não vejo há algum tempo. Sim. Bom dia, João Gustavo, Lúcio Carlos, vereador Marcos Rodrigues e o doutor Gustavo, que eu ainda não conheço. Um ótimo dia a todos aí. Sim, vamos lá. Nós estamos perguntando aqui o que muda, né? Se muda ou não muda o impeachment da presidente Dilma? A resposta é simples, Nelson. Nos países com sistema parlamentarista, quando um governo perde a confiança da sociedade, cai o primeiro-ministro. No Brasil, o sistema é presidencialista. Então, quando um governo perde a confiança da sociedade, cai o presidente. Independente do que vai ocorrer depois, isso aí é o famoso movimento de para acertar, que está tudo errado. Então, o presidente sai e é feito um novo acordo político. Agora, Nelson, eu quero acrescentar, eu quero dizer para você o seguinte: na realidade, a Dilma, ela pensa que é presidente, mas ela não é presidente. Ela está lá no Palácio do Planalto, mas ela não governa. A situação da Dilma hoje é de uma boneca em decomposição. A minha dúvida, Nelson, é se ela sai através de impeachment ou de renúncia, e se ela sai até o dia 30 de setembro, ou se ela sobrevive ao mês de setembro. Porque, Nelson, existe uma receita de bolo para impeachment. Essa receita tem 4 ingredientes. 4 ingredientes? E ela já está com os 4 completos. Eu vou explicar. Em todos os casos de impeachment que aconteceram na América Latina, inclusive do Fernando Collor de Mello, há uma mesma receita. Primeiro, crise econômica. Segundo, um escândalo de corrupção. Terceiro, povo na rua. Quarto, perda da maioria no Congresso. Então o bolo da Dilma já está pronto, a receita já está completa. Com relação à crise econômica, nós temos aí a dúvida dos aposentados se vão receber o dinheirinho no 13º ou não. Com relação aos escândalos de corrupção, embora a presidente, por normas legais, não possa ser investigado, mas ela está quase se afogando na lama que está em volta dela, inclusive fatos novos surgindo aí com relação à legitimidade da eleição dela, que foi abastecida com dinheiro roubado da Petrobras. Nós temos aí o povo nas ruas aí, tipo, a contagem do povo na rua parece que é de 1 milhão, conta 10 mil, 15 mil, 30 mil, não sei. Maioria no Congresso há bastante tempo que ela não tem mais, além de 70% da população, segundo pesquisas sérias, querendo ela fora do poder. Então isso aí é um fato, não adianta espernear, e a cada momento surgem fatos novos. Por exemplo, empreiteira Camargo Correia fez um acordo, vai devolver 700 milhões de reais, produto de dinheiro roubado da Petrobras, vai ajudar nas investigações, com documentos e tudo. Essa empreiteira tem uma relação de intimidade com Lula, PT e o Palácio do Planalto. O doutor Gustavo acabou de falar aí sobre a questão lá no TSE, da legitimidade do dinheiro da campanha em que Dilma se elegeu, mas nós já temos um fato novo. Agora, além dos casos no TSE, ontem surgiu mais uma novidade. O ministro Gilmar Mendes determinou investigações sobre o dinheiro de campanha, pois, segundo ele, há indícios do repasse do dinheiro roubado da Petrobras para a campanha. Fato novo, Lula, isso já é público, Lula está mesmo sendo investigado por movimentações milionárias. O Ministério da Justiça tentou intervir, mas foi derrotado, pois a investigação está dentro da lei. Então, meu querido Nelson, é o que eu digo para você. E outra coisa, parabéns ao Lúcio Carlos, está correta a opinião dele aí, o comentário dele. A oposição na próxima semana vai se reunir para assumir a questão impeachment, tirar a questão do colo do Eduardo Cunha.
Então, essa situação, o que vai acontecer depois é outra questão. No momento, é o para acertar que está tudo errado. Um ótimo, excelente programa a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade que você abraço, deu. Gilberto. E um beijo com carinho aí para os ouvintes, um beijo com carinho do vovozinho. Muito obrigado, hein? Valeu, meu amigo. Muito obrigado e um abraço a você. Obrigado pela colaboração aí da sua exposição. Não é isso? Valeu, obrigado. Bom, aí eu já entra aqui no pacote, ele fala impeachment, legitimando a impeachment, e na América Latina, sempre que aconteceu impeachment, ocorreram esses casos. Crise econômica, o Brasil está com crise econômica? Essa é uma pergunta. Escândalo e corrupção, tem no Brasil isso? Você, ouvinte, pode analisar. Movimento de massa. Bom, tem massa para lá e massa para cá. Agora é saber qual está com mais conteúdo, né? E perda da maioria no Congresso. Acho que aqui é o mais grave. É com você, João. O que muda o Brasil com o impeachment de Dilma? Olha, eu acho que eu concordo com o Rosinho, concordo com todos aqui na mesa. Ela não tem mais condições de governar o Brasil. Não é que vai mudar, que vai tirar ela, amanhã depois a luz vai abaixar, gasolina vai baixar, o dólar vai voltar a um patamar devido, vai voltar a ter emprego. Não é isso não, porque a gente sabe que esse prejuízo que o PT está causando nos últimos anos ao Brasil, isso vai levar algumas décadas para se consertar. Não vai se consertar da noite para o dia, nem que todo esse dinheiro realmente algumas décadas, né? Nem que todo esse dinheiro que for pelo ralo volte para os cofres. Nem que ele volte, nós vamos consertar isso. Eu queria lembrar uma coisa que eu viva dentro de mim, que era o Fora Collor. O Fora Collor você tinha a ABI, a Ordem dos Advogados e a UNE. Os três entraram com uma representação contra o Collor. Sim. Hoje, a ABI é totalmente Lula, bancada pelo Lula. A Ordem dos Advogados, desculpa o advogado Gustavo, está também na mão do governo Dilma. E a UNE nem se fala, é ridículo ver aqueles estudantes nesse movimento no dia 20, né? É horrível. Eu fui estudante, participei de movimentos, mesmo que as pessoas que estavam lá, como na época na UNE era o Lindenberg, que hoje é a nata da corrupção do PT, a mudança foi muito grande, mas tinha pessoas de primeiro escalão, como Barbosa Lima Sobrinho, um homem sexagenário, à frente daquele movimento, com uma integridade total e moral, que hoje não se vê mais nas pessoas que vão pedir o impeachment. Quando dizem que vão tirar o Eduardo Cunha para ele sair da frente do impeachment, porque a moral dele não está, vamos dizer assim, devida, e de fato é verdade. É o Roto falando esparrapado. Então, nós estamos com essa crise moral que eu falo para vocês, nos meus 58 anos de vida, eu já passei por muitas crises. A crise militar, o milagre econômico do Delfim, o plano do Sarney, do Collor e tudo mais, mas nenhum deles tinha esse ingrediente, já que o vovozinho falou em ingrediente de bolo, tinha esse ingrediente, que era a questão ética e moral. Nós estamos hoje vivendo uma questão ética e moral que está agredindo a sociedade e a família brasileira. Nós estamos deixando essa minoria que eu considero de aloprados, né? Para usar um termo deles mesmo. Uma minoria, seja de aloprado, é ridícula essa minoria e quer impor a vontade sobre a maioria que busca eternamente garantir uma coisa: a família. Essa é a célula máter da sociedade. E isso é que estão destruindo por todos os meios. Por todos os meios. Está botando negro contra branco, o hétero contra o homossexual, o pobre contra o rico, o pai contra o filho, entendendo? As autoridades. A mulher, a esposa contra o marido. As autoridades estão perdendo a sua moral. Antigamente todo mundo respeitava um delegado, respeitava um padre, respeitava um pastor, respeitava um político. Hoje ninguém presta, todo mundo é ladrão. Viramos um país que ninguém mais é santo. Você não tem certeza de mais nada. E quando você perde esse valor moral,
essa crença de que o país tem pessoas de bem, tem pessoas que querem fazer o bem, tem pessoas que querem constituir família, homem, mulher e filhos, que trabalham em prol de uma nação, de um crescimento, não essa família louca que estão querendo impor dentro da sociedade brasileira. Enquanto nós não mudarmos isso e não garantirmos essa legalidade ao Estado, eu tenho certeza que se fizermos o impeachment dela e não buscarmos essa legalidade, esse resgate de valores, não vai chega. adiantar muita coisa, não. Concorda, Lúcio? Inclusive o João citou ali, eu concordo com você, João, quando você fala a igreja e tal. Eu não falo da igreja esses picaretas que ficam aí na frente de igreja vendendo membros para ocupar posição na política. Eu acho que se o cara quer ser político, quer ser partidário, deixa a igreja de lado, porque o cristianismo está profundamente sendo atingido por isso, né? E eu acho que quando se ataca a família e se ataca a igreja, ou, quer dizer, o cristão, não vou dizer nem a igreja, o cristão, para definhar, como definiram a farda, nós construímos uma imagem de quem usa a farda como um medíocre, como um sem valor, e hoje nós estamos aí nessa situação. Então foram se descredenciando os segmentos, né? As entidades civis garantidoras, para dar lugar a isso que está aí. Essa balbúrdia, eu não sei se é um sistema anárquico no lugar de uma democracia. Então eu vou, Lúcio, eu quero que você não perca o fio da meada aí, porque eu vou ao ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Bom dia, com quem estou falando? Roberto Carneiro aqui do Pita. Ô, Carneiro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentando a você, ao Zé Carlos, e cumprimento a todos da mesa aí presentes nesse debate. Muito obrigado. E a gente está aqui falando no tema o que mudaria o impeachment ou não de Dilma, ou a sua permanência no poder. Antes de entrar nesse tema específico, Nelson Carneiro, gostaria de salientar o seguinte, na minha opinião, eu vejo assim duas situações. O PT, ele quer continuar no governo. Sim. E o PSDB, ele quer assumir o governo. Então, uma pergunta que eu deixo aí, por exemplo, nesse movimento, nessa caminhada do dia 22, quantas pessoas estavam presentes? No Brasil inteiro. Eu não tenho esse número atualmente, mas seria interessante a gente começar por aí. Sim. E quantas pessoas votaram na Dilma para presidente lá atrás? Sim. Então, o que acontece é que o PSDB, ele perdeu e ele quer ganhar no tapetão. Eu não votei no PT, não. Nem sou petista, nem sou PSDBista. Sim. Eu não sou a favor nem de um nem de outro. Sim. Eu acho que também não tem ninguém melhor para governar o país. Tanto faz Aécio Neves, Dilma Rousseff, como também está dito aí na mesa, que mudar. Que a Dilma tem que sair, que tem que entrar outro. Mas não vai mudar nada. Sim. Porque vai continuar a inflação alta, gasolina alta, conta de luz alta, enfim, tudo. Sim. Então, eu acho que isso é um golpe de Estado, na minha opinião. Não sei se a mesa concorda, mas para mim é um golpe de Estado, na minha opinião. Não, aqui a gente está debatendo e eu acho que a sua opinião é que se soma a nossa da mesa, entendeu? Certo. O que a mesa está discutindo e tal é uma posição de cada um. E você tem a sua, você coloca que seria um golpe no tapetão, não é isso? Para mim é como se fosse no STJD, nesse Tribunal de Justiça Desportiva. Então é melhor sustentar essa roubalheira, tudo isso, e manter o governo, seria isso, na sua opinião? Eu não concordo com a roubalheira. O que eu acho, Nelson Carneiro, é que todo mundo tem que ser punido. Sim. Entendeu? Independentemente de partido. O que eu estou vendo é uma polarização entre PSDB e PT. Sim. Mas, por exemplo, eu não sou a favor do roubo, claro que não. Eu sou a favor de que o país acabe com a corrupção, que é uma coisa que já vem de longa data. Já vem de muito tempo, e o que está se discutindo hoje, semana passada eu participei com você através de mensagem, é uma polarização entre Dilma e Eduardo Cunha. Eu acho que isso é ridículo para o país, e é péssimo para o país que não tem investimento estrangeiro, ninguém quer investir no Brasil, a economia está parada, não tem solução para os problemas. E, por exemplo, mais uma vez eu volto a dizer, não sou a favor nem de um nem de outro, mas, por exemplo, no governo Sarney, ele também mentiu. Sim. Quando ele falou... Eu sei que o Sarney mentiu porque a Lula dizia que ele mentia. Mas aí eu vou chegar nesse ponto aí. Né? Eu vou chegar nesse ponto aí, por exemplo, para também não tomar muito tempo e outras pessoas participarem. Quando o Sarney foi candidato à reeleição, ele também mentiu. Ele aí, depois que a eleição foi ganha, mudou tudo.
Tá certo. Depois que o PMDB ganhou no Brasil inteiro, houve uma mudança total. Tá certo. Agora, eu, por exemplo, eu participei das diretas já. Desde aquele primeiro comício lá na Candelária, Cinelândia, eu participei de todas. Eu e meu primo Alexandre Carneiro. Eu saía daqui de São Gonçalo, pegava as barcas que era de graça, ia lá para Candelária e participava. Tava lá vários matizes, pessoas que estavam vindo do exílio, Leonel Brizola, Taqueredo Neves, enfim, Ulisses Guimarães, Branco Montoro, Mário Covas, enfim, uma galera. Sim. E aí, quer dizer, eu queria votar. Então eu participei para que aquilo acontecesse. E quando o PT surgiu nessa história aí, todo mundo acreditou que achava que seria a mudança para o país. E o que acontece? Fez a mesma coisa, por exemplo. Eu sou contra Lula, porque, por exemplo, te dou outro exemplo. Aí você vê, aí a visão é de quem está no governo. Quando o Lula era deputado federal, ele bateu na tecla o tempo inteiro que tinha que acabar com o fator previdenciário. Então todo mundo acreditou que quando ele fosse presidente da República, a primeira medida dele seria acabar com o fator previdenciário. Aí o que ele fez? Ele usou o discurso do Fernando Henrique Cardoso, que não podia... E hoje ele não tem dinheiro nem para pagar os aposentados, né? Justamente, mas ele usou o mesmo discurso que quebraria a Previdência, que não poderia. Então, o problema todo, Nelson, é que ninguém está preocupado, como algumas pessoas falaram na mesa, em governar o país. E alguns ouvintes também falaram sobre isso. Eles estão preocupados em governar para si próprios. Esse que é o grande problema, Nelson. Enquanto a gente tiver político pensando em segmentos, em defender plano de saúde, defender não sei mais quem, defender... A gente está botando pessoas no Congresso Nacional para trabalhar contra a gente. Tá bom, meu amigo. Entendeu? Eu agradeço aí sua participação. Em relação, só para terminar, Nelson, em relação ao impeachment, o que mudaria? Eu não vejo que mudaria nada. Continuam os mesmos problemas, a crise grande. A gente anda em São Gonçalo, Niterói, lojas fechando, comércio fechando, por causa dessa crise. Eu acho que tem que haver uma união entre o Congresso Nacional, vários segmentos, para melhorar a situação do país. Tá certo. Porque a gente não pode mais continuar nessa situação. Estaleiro fechando em Niterói, pessoas desempregadas, e aí a economia para. Essa é a minha posição, né? Só um abraço para você e para todos da mesa. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Aí está a opinião do Roberto Carneiro, que também é um comunicador, né? Então, é isso. Eu acho que a opinião das pessoas, elas se vão por aí. Mas tem um momento que a coisa fica insustentável. Por mais que se queira preservar, eu, por exemplo, quero preservar o governo, mas quero acabar com a corrupção. É difícil conciliar isso. Se eu roubo, por que eu vou conciliar e vou acabar com a corrupção? Então eu começo a ver por aí. E hoje nós temos aqui elencado aqui, eu estou com uma relação aqui de pessoas que foram beneficiadas com esse governo, com o desvio de dinheiro da Petrobras. Uma grandeza aqui. Esses homens tinham que ter, isso é crime hediondo. Eu acho que tinha que encaixar isso num crime hediondo. Mas são eles mesmo. Na China, em alguns casos de corrupção, tem até pena de morte, inclusive, na China. Mas eu gostaria, o que você acha que muda? Você participou do movimento. Esse movimento é pró-Aécio ou é contra o que está acontecendo? É contra o que está acontecendo. O que o ouvinte colocou, de uma certa forma, ele até tem razão. É lógico que no jogo do poder, no jogo do poder na Câmara, o Aécio Neves, o PSDB, a oposição, está querendo sim o poder. Só que o que a população fez nas ruas não foi pedir PSDB. Eu não vi nenhum político lá em Copacabana, nessas três, Bolsonaro. Tirei foto com o Bolsonaro e com o filho dele, com o Flávio, só. E mesmo assim eles não estavam no palanque, eles estavam andando na rua lá, tirando foto, muito ovacionados, inclusive, muito ovacionados, aplaudidos, muita gente elogiando, tirando foto, não vi uma vaia, nada, em relação a, por exemplo, a Bolsonaro, que não é do PSDB, não tem nada a ver com isso. Com relação a essa questão da enquete, já entrando na questão da esquerda, direita aí que a gente havia falado, mudança, porque sim. Por que o impeachment, renúncia iria melhorar? Porque daria uma nova perspectiva, o povo está sem perspectiva, nós estamos sem perspectiva. A gente aqui, há vários programas, a gente aqui, João, vereadores, você, a gente fica reclamando que a gente, não tem perspectiva, mas não tem mesmo. Com Dilma, com Lula, não tem perspectiva. Agora, trocando, dependendo de quem for, seja Aécio ou até Michel Temer. Eu acho que se o Michel Temer assumisse, a bolsa iria subir, o dólar iria cair com o tempo, a economia iria tender a melhorar, acertos políticos iriam acontecer,
A população ia ficar um pouco mais calma, iria observar, porque a gente hoje está refém. O último estadista, e com sorte, venha um estadista. Porque o último estadista que nós tivemos foi Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real. Foi o último estadista. E tivemos outros maiores que ele antes, mas ele foi o maior de lá para cá. A gente precisa de um estadista. Pode ser até Michel Temer, pode ser Aécio Neves. A gente não sabe, os caras não... O Aécio não governou ainda. Podia ter sido Lula, o homem que ganhou... Poderia ter sido Lula, muito bem colocado. E o Aécio, lá em Minas Gerais, foi um estadista, sim, porque ele foi eleito 2 vezes, ele se reelegeu no primeiro, se reelegeu com mais de 70% dos votos, ele já tinha sido deputado, senador, botou o Antônio Anastasia como governador, ainda botou o Antônio Anastasia como senador, e tem gente dizendo que ele foi ruim lá em Minas Gerais. Quem diz que ele é ruim em Minas Gerais é petista. Eu não sou PSDBista, se pudesse, teria votado, por exemplo, num Bolsonaro da vida, se houvesse um candidato desses na eleição passada. Parece que ele vai ser candidato em 2018. Vou votar no Bolsonaro, claro, caso ele venha a ser candidato, embora ele não venha a vencer. Então, sim, mudanças sim na economia, na política, se sair Dilma e entrar Michel Temer, ou se sair Dilma e entrar o Aécio Neves, caso o TSE impugne, cancele ali a chapa que recebeu 10 milhões de reais roubados da Petrobras para a campanha da Dilma. O Lula fez 41 palestras caríssimas para empresas. Pô, isso aí é o quê? Nego dá porque vem do bolso, do trabalho de cada um, não vem desviado do governo, não vem desviado da Petrobras? Só um ingênuo ou um pelego petista da CUT, como infelizmente, Lúcio, infelizmente, nós temos alguns que ficam enchendo o saco porque não tem nada mais o que fazer e dependem de mamar dinheiro em alerge, em partido, e nessas porcarias, fica enchendo o nosso saco, ridicularizando, tomando o nosso tempo, sem educação, nos xingando, por exemplo, na comunidade Sua Cidade, Seus Valores, que faz um sucesso extraordinário. Inclusive, quem estiver aqui ouvindo e for ouvir isso no YouTube, acesse a comunidade Sua Cidade, Seus Valores no Facebook, cujo mediador é o Nelson Carneiro, que lá você vai ter um bom debate. Então, entrando na questão de esquerda e direita, bem resumidamente, para eu ser bem rápido aqui. Esquerda e direita, Nelson, uma vez você falou, 2 vezes você falou homem experiente, com 70 anos de idade, a gente fica até assim, pensativo com o que você fala. Você já falou, poxa, eu não acredito que hoje em dia exista mais essa coisa de esquerda e direita. Nós que somos jovens, eu tenho ainda 31 anos de idade, eu me baseio muito na teoria, né? Então, eu acredito, penso e leio pessoas experimentadas no assunto, que nós temos sim esquerda e direita. Nós temos uma direita que é mais conservadora, conserva as religiões, conserva a família, como o João Gustavo falou, os valores tradicionais, o pai, a mãe, a boa educação, o estudo, o esforço, o trabalho, o mérito próprio, a responsabilidade própria, a pátria e tudo mais. E de um outro lado nós temos os revolucionários, que vieram lá do século XIX, com Karl Marx, com Bakunin, com anarquismo, e hoje é PT, PSOL, PCdoB, PSTU, e diga-se de passagem... Peraí, o PSOL é um dissidente do PT, Sim, mas eles são da linha, são da linha da esquerda. Não, eles são da esquerda, pessoal. Com todo respeito, mas o PSOL é da esquerda. É um dissidente do PT. Mas é da esquerda. É dissidente, mas é da esquerda, Nelson. Se você pega uma régua... Eu não estou entendendo isso aí. Então eu vou te explicar. Você pega uma régua. Você falar do pessoal, se o pessoal é um dissidente... Pega uma régua de menos 10 até mais 10, com 0 no meio, tá? Mais 10 é a extrema esquerda mais, sei lá o que, nazista que possa existir, skinhead, maluco, criminoso. E na outra ponta esquerda a mesma coisa, com black bloc, que mata jornalista, que mata pai de família e tal. O PT tá numa esquerda, não é centro-esquerda não, o PT está numa esquerda corrupta, canalha, de bandido, de safados, que já diziam que está preso há muito tempo. O PSOL está mais para lá, mais próximo da extrema esquerda, com uma outra roupagem, uma outra propaganda. Agora, não se engane, a Luciana Genro, por exemplo, a filha do
do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que foi ministro do Lula, mídia e justiça, do PT, que perdeu, levou uma porrada lá no Rio Grande do Sul, perdeu a eleição para governador. Essa garota que foi candidata a presidente da República, no segundo, e que ficou falando mal do PT a campanha inteira no primeiro turno, falando mal da Dilma, no segundo turno recomendou o voto ao PT. No segundo turno, a Luciana Genro o Freixo também está sendo crucificado porque tudo o que o João falou. É a ala auxiliar. A esquerda é igual uma cabeça. Igual a medusa, né? Uma hidra. São várias cabeças. As cabeças vão indo. A que tiver indo mais à frente vão. As que mas preserva o corpo. A estrutura é a esquerda. Na direita é a mesma coisa. Nós temos o centro, a centro-direita e a extrema-direita e a direita também. Eu, Lúcio, me considero de direita, nem centro-direita, nem extrema-direita. Eu sou um cara de direita, que preserva os mesmos valores aqui que todos vocês falaram. Então, Nelson, pelo menos teoricamente, quem é a favor do livre mercado, da concorrência, quem é anti-estatizante, quem é anti-venezuelismo, bolivarianismo, Foro de São Paulo, essas porcarias de PT, de PSOL, de PC, do BPSTU, de Jandira Fegali, que se diz comunista, mas tinha ou faliu, tem um restaurante lá na zona sul do Rio de Janeiro, cuja Coca-Cola é R$8, esse pessoal é de esquerda. Podre, safada, uma esquerda que tem que acabar essa porcaria, tá na hora de mudar. Só isso. Tá certo. Pô, nós estamos aí, nós estamos no debate, o calor, mas os nossos microfones estão aqui à disposição de todos, inclusive da Jandira Fegali, da Genro, de Jean Willis, pessoal. Do João Willis também está à disposição. Um grande escroque. Bom, com você, o Vaco, depois dessa aí agora, eu comecei a me perder aqui, né? Comecei a me perder. Olha só, eu quero voltar. Se perder com o João Willis? Não, olha só, imagina a minha cabeça aqui, como é que rodou, né? Oi, mas parece que eu estou em julgamento aqui. Bom, vamos botar a ordem da casa aqui. O vereador, o processo do impeachment, vamos o foco daqui. O que muda ou não muda, deve acontecer ou não. Bom, até porque agora nós temos aí quem quer o impeachment de Dilma, mas não quer de Eduardo Cunha. Olha só que impasse. Parece até do jumentinho lá com o cara que pegou o jumento, né? Então, eu acho que é uma situação complicada. Então, eu quero o impeachment de Dilma, mas não quero, eu não quero do Eduardo Cunha. Eu quero do Eduardo Cunha, mas não quero do de Dilma. E aí? Nelson, enquanto você falava, o Lúcio falava, eu estava pensando aqui no Vasco. Ai, meu Deus do céu. Vai mexer com a nação, aí você me complica. O cara já me mexeu no pessoal, agora você vem me mexer no Vasco da Grama? Sabe por causa de quê? Da Grama. Sabe por causa de quê? Não, até porque o Vasco ontem foi um dos aniversariantes da semana, né? E eu pensava no Vasco fazendo uma analogia, essa questão não tem mais pra onde cair não, hein? Da Dilma, né? Por quê? O Vasco trocou já de 3 técnicos ao longo desse campeonato. Que é quem comanda o time do Vasco, mas as peças do Vasco são as mesmas, né? E o resultado não aparece em função dessas trocas que acontecem. Hoje, o que eu falo sempre aqui, e a gente precisa ter alguém de coragem para enfrentar esse problema, nós vivemos uma crise, e aí eu pergunto, quais foram os movimentos do governo federal para tentar minimizar o impacto de tudo isso que está acontecendo? Você não vê em nenhum momento a presidente falar de reduzir ministérios, reduzir os gastos públicos, que a gente sabe que a estrutura do poder é a estrutura mais cara, é a maior empresa do Brasil e a mais cara do Brasil. Né? Que a gente já colocou aqui em outros debates, né? A gente tem para mais de 300 ministérios, né? Juntando as fundações, as autarquias, as agências e tal. Então não tem aquela história de 39, você tem mais de 300. E hoje você não vê nenhum movimento nesse sentido, muito pelo contrário. A saída, muitas das vezes, para essa crise política é abrir mais espaços, que é uma coisa que eu fico, às vezes, surpreso. É publicada nos meios de comunicação, é dita na imprensa, não, nós vamos abrir mais espaço para o partido tal, para que ele vote com a gente em determinadas questões, né? E aí, hoje, a situação do impeachment da Dilma, como o Gustavo colocou aqui com muita propriedade, foi outorgado pelo povo o direito dela de ser a presidente pela maioria.
Mas existem leis, regras que têm que ser estabelecidas para que ela tenha condição de estar ali. Então é uma discussão bem ampla, porque eu penso assim, hoje você pega o jornal, você já vê o Michel Temer, pela a infeliz frase que ele colocou lá para presidente, que precisava de alguém que unisse o país hoje. Ela entendeu que não era ela. Acho que nem foi ela, foi a militância que entendeu, ela está calada, ela não tem nem direito de pensar. E aí mais, hoje você já vê o Michel Temer se afastando, porque entrou como um bombeiro para resolver. Eu dizia isso na época, eu falava, ela contratou uma pessoa que ela não pode demitir, né? Porque o vice-presidente, você vai demitir ele da articulação política, então era uma coisa muito complicada. Então hoje você vê ele se afastando. Eu não sei se isso tem a ver com o posicionamento do Eduardo, porque eles são da mesma bandeira partidária. Essa questão do impeachment, eu acho que a Dilma está numa situação muito complicada, né? Não sou a favor do impeachment se não houver questões ilegais que tenham cumpridas, entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar a democracia, ela foi eleita pela maioria, mas se for apurado que houve corrupção, houve uso de dinheiro público para a eleição dela, qualquer ilegalidade, eu acho que ela tem, se a ilegalidade, a lei determina que leve ao impeachment, eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser apurado. Então, hoje a gente precisa realmente, assim, primeira coisa que eu digo é reconhecer a situação que a gente está vivendo. O Gustavo também falou aqui com muita propriedade, a gente não sabe qual é o problema hoje, qual é o tamanho do problema. Porque eu digo que, assim, se você detecta hoje uma infecção, seja ela qual for, você vai no médico, ele vai te dar um antibiótico, vai dizer, você vai ter que fazer repouso, vai tomar durante 7 dias, não vai poder sair de casa, não vai poder comer isso, comer aquilo, e você espera os 7 dias e você muitas das vezes melhora naquele período. Que é igual hoje, eu não sei qual é o fundo do poço, qual é o tamanho da nossa crise hoje, a ponto de que se desenvolva o remédio, em quanto tempo esse problema vai ser solucionado. Eu vejo hoje, eu posso falar hoje pelo fato de fazer parte do parlamento da minha cidade, hoje a gente vê essa crise nacional, essa crise política, e você não vê no parlamento municipal de São Gonçalo hoje, por exemplo, eu não vi o prefeito da minha cidade em nenhum momento chamar os fornecedores para reduzir os gastos, para rever os contratos. Eu não vi em nenhum momento ele exonerar, mandar embora, diminuir os custos públicos. E aí, o que a gente fica vendo? É só a coisa se protelando, o problema andando para frente. E enquanto o mais rápido possível a gente conhecer os nossos problemas, as nossas limitações e as nossas dificuldades, mais tempo a gente vai ter para acordar para essa realidade e começar a mudar isso logo. Hoje a gente, como o Vovozinho falou com muita propriedade, essa crise política, né? Porque eu acho que a crise política está fazendo com que o Congresso esqueça a principal função dele, que é defender o interesse público. A gente não pode, eu não sei onde a gente vai parar com essa cultura de quanto pior, melhor. Porque você vê hoje um enfrentamento entre o Poder Legislativo, a Câmara Nacional com o Poder Executivo, um enfrentamento de tumultuar o negócio. Mas é o que eu digo, essas ações irresponsáveis e insanas vão deixar impactos grandes, eu digo que assim, maiores ainda para a situação que a gente está hoje, porque o que a gente viu essa semana, temos que corrigir a questão do fundo de garantia, temos. Mas, será que o momento é agora? Foi feito um ajuste ali para o impacto não ser tão profundo, mas esse impacto vai ocorrer. Então, são questões que a gente tem que discutir de maneira responsável, porque vai mudar o governante, mas o problema vai continuar aí. As regras estabelecidas pelo Congresso vai continuar, e quem quer que assuma o posicionamento lá vai ter que trocar. Agora, a gente precisa hoje de alguém digno, decente e que tenha coragem de romper com esse modelo pretérito que está mais do que provado que não funciona, sabe? Hoje eu vejo por que o PT conseguiu aí dar essa reeleição para Dilma. Todo mundo sabe que no nosso país criou-se uma rede de proteção social absurda. Não existe, é o que a gente já discutiu aqui, a questão do Quaquá lá na gratuidade do ônibus, não existe almoço grátis. Se você bota um ônibus grátis para alguém está pagando o motorista, o combustível, está saindo de algum lugar. Que é igual hoje, esses programas sociais todos, esses programas
que foram criados aí, saiu, superfaturou hoje, sabe? Hoje o país está numa situação que não consegue aguentar. Você vê aí essa questão, você fica aprendendo a ler nas entrelinhas, você vê hoje, em função dessa crise política entre o Congresso e o governo federal, saiu essa semana na mídia dizendo que não vai ter dinheiro para pagar o 13º dos aposentados. Isso já é o quê? É o governo federal jogando contra o poder, a Câmara de Deputados, jogando a responsabilidade para ele, sabe? Fica uma guerra, né, que precisa ser solucionada. E aí, é o que eu digo, as duas partes não têm isenção, porque... aliás, são suspeitas, para a sociedade são suspeitas. São suspeitas. Eu digo hoje, eu falei essa semana no Poder Legislativo Municipal, que a Câmara de São Gonçalo, ao longo dos últimos anos, sempre demonstrou uma relação de subserviência com o Poder Executivo. Porque muitas das vezes o pessoal está lá pela ausência da população, porque toda vez que a população aparece e se posiciona, a coisa muda. Como é que eu hoje vou fiscalizar o Poder Executivo se eu tenho relações com ele? Entendeu? A coisa chega a ser tão absurda que eu vou te contar um fato para que a população entenda como a coisa funcione. A minha principal função é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Eu, como tenho sido um fiscalizador ativo, combativo, eu muitas das vezes recebo demandas no meu gabinete, João, de uma moradora que, tá há 1 ano para fazer uma cirurgia, para ter acesso a uma consulta médica. Vale. E aí, muitas das vezes, eu pego alguém, encaminho lá, o secretário, a pessoa responsável, e essa semana eu tive uma surpresa. Não, olha só, avisa lá pro vereador que não, para não mandar mais ninguém aqui não, que a ordem é não atendê-lo. Aí eu pergunto, será que eu estou indo lá pedir consulta para mim? E se eu fosse, eu teria direito, porque eu sou cidadão, né? E a Constituição me garante o acesso à saúde, à educação e à infraestrutura. Então, essa é a realidade que a gente vive. Essa realidade micro que eu estou te falando é a realidade macro, a nível nacional. Hoje o Eduardo Cunha está fazendo o que ele está fazendo para que não investigue ele. Correto? Porque vem uma grande negociata, né? Para que venha uma grande negociata. Para proteger tudo isso que está aí. Porque, já dizia o bom e velho Maquiavel, você nem sempre é respeitado pelo bem que você pode fazer, mas pelo mal que você pode causar. E é justamente isso que ele está fazendo. Só que o mal, quem vai perder com quem vai pagar essa conta dessa discussão toda, somos nós, a população brasileira e as gerações futuras. Entendeu? Então, a população precisa participar mais ativamente da vida política, da vida pública da cidade, porque nem sempre, eu aprendi sempre na política que assim, a gente nem sempre deve prestar atenção no que se é falado, e sim no que não é falado, porque muitas das vezes o grande desafio é o que não foi falado. E quando te falam algo, te direcionam para algo para passar por outro caminho. Então, são questões que a gente precisa entender mais para não ser enganado e não ser ludibriado como a gente tem sido ao longo dos últimos anos. Tá certo. Olha só, colocar uma coisa interessante. Não coloca não, fala. Falar então, uma coisa interessante. Hoje, dia 22, Getúlio Vargas responde o manifesto aos brigadeiros dizendo: só saio do catete morto. E no dia 24... Segunda-feira, hein? Segunda-feira, ele suicidou e fez aquela carta. Agosto, né? Sempre teve coisas históricas. Fatos marcantes. Encastelados. Então, não sei, eu não quero que a Dilma morra não, tá vendo? Mas se sair, tá bem. Olha só, eu vou ser covarde com vocês aí. Eu vou dividir um tempinho de 1 minuto e meio para cada um, rapidinho. Democracia tem limites a serem respeitados? O politicamente correto hoje, ele não deturpa a democracia? As intervenções de minorias ou até a imposição de poucos não viola essa democracia? O que é democracia? Nelson, democracia, meu filho tem um hábito de dizer, eu não me lembro bem, que a democracia é quando eu mando em você, quando você manda em mim é ditadura. Meu filho tem esse hábito de dizer. Mas a democracia, vamos voltar à questão política, o Marcos está aqui.
A democracia é a vontade expressa do povo. Agora, o povo também tem que saber colocar essa vontade. Porque hoje, Marco, o que mais se vê aí das questões políticas, eu estava comentando aqui com o Gustavo, o político não chega lá por concurso público ou por vontade dele só. Chega pelo voto. Pelo voto. E hoje, um político, uma velha raposa, me disse, há muitos anos atrás, eu nem pensava em entrar na política, ele me disse que um dia a política ia chegar, não ter mais cédula, ia ter só nota. Mas nota de dinheiro. Ele não precisaria mais dar uma cédula eleitoral. Profeta. E isso eu estou vendo hoje, cada vez mais, numa campanha para vereador de Niterói, ter vereadores que gastam mais de 1 milhão, alguma coisa está errado. Tá certo. Democracia para você. Democracia para mim é a gente realizar tudo o que nós aqui falamos na mesa, é seguir as instituições, são conservar as instituições, conservar a nossa democracia, os valores, a família, que é a célula máter da sociedade, como o João Paulo falou, o João Gustavo colocou, as religiões cristãs, o trabalho, a pátria e o respeito aos mais velhos, ao trabalho, ao estudo. Isso para mim é democracia. Respeitar as leis, respeitar a Constituição com ética. Mas o e povo, buscando o povo progresso. só o povo? Não, todo mundo. Governantes é povo. Tá. Tudo, a sociedade como um todo. Isso é democracia. Fora disso... Porque democracia só para eu respeitar? Fora disso, podem até chamar de democracia, mas é uma outra coisa, é ditadura de alguns poucos, vamos chamar de comunistas ou de socialistas ou sei lá o que o valha. Meu jovem, Gustavo. Democracia é aquilo que você pode partilhar, é aquilo que você consegue dialogar, fazer argumentações e que haja um convencimento, a sedução, não a imposição. A democracia é algo maior, é algo que depende da vontade e querência de todos que participam dela. Depende de direcionamento e ordem. Sem ordem não há democracia. Sem respeito às leis não há democracia. Sem respeito às instituições não há democracia. Sem respeito à vontade da maioria não há democracia. O que a gente verifica também hoje aqui no Brasil é que não há respeito às instituições, não há respeito à ordem, não há respeito à ética e tampouco à moral. Não há respeito à transparência, não há respeito à vontade do povo. E o povo tem que ser responsabilizado também. Não basta o eleitor reclamar do político, porque o eleitor brasileiro hoje vota com base em pesquisas de eleição. Ele não vota no candidato que ele acredita por convicção. Ele vota pela telha, eu voto pelo tijolo. Ele vota também por aquele que ele acredita que vai ganhar, porque a pesquisa disse para ele que ele vai ganhar. Então, na medida em que o povo ainda responde à votação dessa forma, ele não pode exigir melhora, porque só pode exigir melhora com a mudança efetiva. Se os hábitos forem os mesmos, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Vereador. Nelson, durante muitos anos, eu digo que a população se confundiu. Estou perguntando, só para o ouvinte saber, o que é democracia para você? Eu vou definir. Então, assim, as pessoas confundiam que o democracia era só o direito de votar, era o direito de eleger os seus representantes. Mas o conceito de democracia, como o Gustavo falou aqui com muita propriedade, é muito amplo. Ele passa pelo acesso, ele passa pela vontade da maioria, ele passa pelo respeito, pela ética, pela moral. E uma palavra eu acho que define bem é acesso. E hoje, fala-se em democracia, fala-se muito dos políticos, mas eu sou político, estou aí há 1 ano e pouco de uma reeleição, onde eu escuto assim: você vai, para eu te apoiar eu preciso de tanto, se você asfaltar minha rua, eu te dou tanto, se você me der tanto por mês, eu voto em você. E o que a gente escuta toda hora, o político é isso, o político é aquilo. Como é que a gente vai mudar? Porque eu digo que assim, a sociedade é feita de pessoas, e eu quero que as pessoas reflitam sobre isso. O que eu escuto na Câmara, Nelson, por cumprir o meu mandato cumprindo o compromisso que eu assumi, que é de fiscalizar, de legislar, é que assim, vereador, o senhor não vai se reeleger, porque o senhor tem que estar na rua, o senhor tem que trocar a lâmpada, o senhor tem que asfaltar a rua, o senhor tem que dar a cesta básica, o senhor tem que dar o jogo de camisa, o senhor tem que dar a bola. E o que a gente vê? É o que o João falou. As campanhas cada vez mais caras, com os custos muito altos. Por quê? Se há oferta, é porque há demanda. Tá certo.
Bom, eu quero agradecer, eu gostei muito do programa, sinto muito, a gente tem que correr, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, um bom final de semana, saúde e paz para toda a família de Niterói, toda a família fluminense. Vereador, obrigado pela sua presença. Obrigado, Nelson, obrigado também a todos os ouvintes, foi um prazer participar aqui, um bom final de semana a todos. Obrigado, Gustavo, pela sua participação. Obrigado, vamos em frente. Bom, lembrando que eu quero mandar um abraço aqui pro deputado Valdec, que mandou um abraço aqui, está nos ouvindo, e aquele abraço. Meu amigo Lúcio. Um abraço, Nelson, obrigado mais uma vez e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Tá certo. Vamos, nós queremos dizer que no próximo sábado nós estaremos aqui, teremos a presença do nosso, o Dark Freitas, que é quem eu mando um abraço, vai estar aqui conosco também no próximo sábado e com certeza teremos uma pauta. Eu quero falar do crescimento do Brasil. Será que no próximo semana a gente vai poder falar? Porque sempre nos atropela a ética, a moral, a segurança pública e a aflição do povo tem nos atropelado e não consigo mudar essa pauta. Meu amigo, eu quero deixar aqui, reafirmar aqui o nosso convite ao Valdec Carneiro, né? Que quando puder marcar na sua agenda, que a gente está precisando realmente falar sobre o que está acontecendo neste país e também no estado do Rio de Janeiro. Bom, muito obrigado, Pedro Lucas, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade, seus valores. Comandando Nelson Carneiro.